Psoríase Brasil apresenta Doenças de Pele. Olá, bem-vindo ao podcast da Psoríase Brasil. Eu sou a jornalista Ana Paula Dixon, coordenadora de comunicação da Associação Brasileira de Psoríase, Artrite Psoriásica e de outras doenças crônicas de pele. Hoje vamos abordar a importância da relação médico-paciente no resultado do tratamento à doença psoriásica. O nosso bate-papo é com a médica dermatologista Aline Okita. Formada pela USP, a doutora Okita é coordenadora do Ambulatório de Psoríase da Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, consultora de projetos de inovação, pesquisa em imagem, telemedicina e inteligência artificial no Hospital Israelita Albert Einstein, também em São Paulo, e ainda CEO da Kintsu Health Tech. Doutora Okita, o quanto a relação interfere no resultado do tratamento dos pacientes? Interessante essa pergunta, porque muitos pacientes já estão tão sofridos com a psoríase, e quando eles chegam no dermatologista, a relação às vezes está um pouco desgastada, mesmo que seja a primeira vez que ele vai se consultar. Então ele já está revoltado, com raiva pelos tratamentos não terem funcionado adequadamente, está com medo de continuar para sempre com aquela doença e nunca atingir um grau satisfatório com o tratamento. E às vezes eles não contam tudo pro médico também. E o médico, pelo seu lado, está também, assim, pode estar um pouco cansado dessa relação, com medo de não oferecer um tratamento suficiente, pode ser um caso mais complicado de tratar, então a relação pode começar tensa. Quais as dicas que a senhora pode dar aos pacientes com a doença psoriásica? Eu acho que uma dica que eu posso dar aqui é para os pacientes tentarem trazer isso de uma forma mais leve, né? Trazer as informações corretas. Então, olha, eu já usei isso, já usei aquilo, como eu me sinto mal, eu gostaria de um tratamento que fosse mais efetivo, eu gostaria de melhorar as minhas unhas. O que você espera de uma consulta? O que você espera do tratamento? Seja realista com o seu dermatologista. E, ao mesmo tempo, obviamente, é a função nossa de médico ouvir essas queixas e transformá-la num melhor tratamento e abordagem para o paciente. Então, a gente precisa ver como é o perfil do paciente e escolher o melhor tratamento para ele. Então, o dermatologista tem que estar ali de braços abertos para receber e ouvir esse paciente com atenção, né? Para, então, entregar o melhor tratamento. Se a relação começa muito tensa, você não consegue ter esse grau de confiança, pode acabar saindo um tratamento inadequado. Como a senhora faz para conduzir a relação com os seus pacientes? Então, acho que a gente tem que estar sempre muito atento. Se a pessoa veio acompanhada ou não, quantos anos que ela está com essa doença, né? Ela já trouxe um relatório ali, às vezes eles trazem uns documentos cheios de papéis, raio-x, exames, etc., já na expectativa de um tratamento. Então, acho que hoje a gente tem tratamentos tão bons. E, obviamente, um exemplo aí é a Psoríase Brasil, os pacientes se conversam. E isso é a melhor, né, troca de informação, é a informação da vida real, né? Não a que passa numa propaganda, mas um paciente contando para o outro, olha, eu usei esse medicamento e foi muito bom, eu passei com esse médico e foi muito legal, tive um resultado muito bom. Eu acho que, como eles são muito informados, eles já chegam com as suas exigências e estão certos. Realmente, você quer o melhor para você, quer o melhor tratamento, então você tem que chegar com essa informação para o médico, ter essa exigência e exigir o melhor para você mesmo. Então, nós dermatologistas também estamos atentos a esse perfil, né, quando ele já vem acompanhado, às vezes já é uma indicação de alguém que já usou um medicamento, então já é um perfil que você sabe que precisa de uma atenção e precisa de um cuidado específico e vai querer o melhor tratamento e está no direito desses pacientes mesmo. O que a senhora comenta aos pacientes que eventualmente não obtiveram os resultados imaginados com o tratamento inicial indicado pelo médico? Essa primeira conversa vai levar até o tratamento mais adequado para o caso e até a continuidade. Muitas vezes os pacientes passam numa primeira consulta e às vezes não é o que eu esperava, eu achei que ele já fosse me dar um determinado medicamento e não foi o que eu recebi. E aí ele não quer falar, não ficou muito bom, não vou voltar na consulta, vou mudar de médico. Mas é importante retornar na consulta e falar, olha, esse medicamento não foi muito bom para mim, não deu certo, vamos pensar numa próxima abordagem? Então, essa relação de confiança, de troca de informações, que pode eventualmente
até o tratamento não foi o ideal, mas você voltar e continuar nessa relação com o paciente, com o médico, né, é importante sim. Hoje em dia a gente fala muito de um tratamento personalizado, né? Então não só para psoríase, mas acho que em tudo, né? Em todas as áreas. A gente não tem mais esse medicamento é para pressão alta, pronto. Não, existem vários medicamentos para pressão alta, assim como para psoríase. Hoje os tratamentos evoluíram tanto que a gente tem múltiplas opções e a gente fica assim, qual será que é o melhor para mim? É porque o seu vizinho tomou esse medicamento e esse vai ser bom para você também? Não necessariamente. Então, os medicamentos, eles têm perfis de atuação diferente. Então, um medicamento melhor para você pode ser diferente do medicamento melhor para um outro paciente. Então, conversar com o médico que entenda profundamente do tratamento da psoríase e saiba avaliar o seu caso de uma forma global, entender o seu sofrimento, entender os seus sintomas como um todo, é muito, muito importante. Por ser um paciente crônico de uma doença incurável, existe alguma característica específica deste paciente com psoríase? Por ser uma doença crônica, incurável, né? Então essa é a verdade, que ela é incurável, mas tem tratamento. Os pacientes geralmente estão muito estressados e é difícil essa questão de ter que voltar muitas vezes, ter que fazer exame, ter que fazer um acompanhamento, e isso pode sim se perder. Então, o paciente pode ficar cansado e falar, não quero mais, não vou, começa a tomar o remédio por conta própria, fica muito tempo sem acompanhamento médico, mas o ideal é manter realmente essa relação próxima, até porque, obviamente, são medicamentos muito bons, com um perfil de segurança adequado, mas que podem ter efeitos adversos. Então, o acompanhamento médico é fundamental para um paciente com doença crônica. É óbvio que tudo isso é discutível, às vezes a gente vê muito, né, eu sinto um pouco isso dos pacientes, que eles veem o médico como uma autoridade. Mas não, o tratamento ele tem que ser discutido e acordado entre o médico e o paciente. Então, se você não está satisfeito, o paciente fala, olha, esse medicamento eu não gostaria de tomar, não, eu tenho medo de tomar isso. Eu tô ok com esse tratamento, mas tô cansado de vir aqui toda hora. Vamos ver um jeito de eu vir um pouco menos? Dá pra gente fazer uma avaliação à distância, agora que aconteceu o advento da teleconsulta, que foi liberada, né, durante a pandemia? Dá pra gente diminuir um pouco as consultas presenciais? Então, tem formas da gente sempre fazer o melhor para os dois lados. Então é importante essa sinceridade e a abertura para conversar com o médico. Então fiquem à vontade para falar com o médico, acho que isso é importante. Com a telemedicina muda essa relação entre o médico e o paciente? Uma boa pergunta, porque muita coisa mudou, uma coisa que a gente não estava acostumada, então sempre foi médico presencial, a gente quer encostar, quer estar ali próximo, essa relação médico-paciente e relação interpessoal, como todo mundo teve oportunidade de sentir na pele, quando a gente está presencial é diferente, né? Estar à distância, ficar fazendo aniversário por videochamada não é igual quando a gente encontrava presencial. Então existe sim diferença entre a avaliação presencial e a avaliação à distância. Grande parte, 80% aí das lesões, dos problemas dermatológicos, a gente consegue resolver à distância. Os casos que eu já vi, então, uma vez presencialmente, só vou fazer um acompanhamento, melhor ainda, fica ainda mais fácil. Então, o tratamento dermatológico e o acompanhamento à distância é totalmente possível de ser feito, mas, obviamente, essa relação pode perder um pouco a afetividade, a empatia. Então, tem seus prós e contras. Então, o modelo que a gente tem visto que funciona muito bem é intercalar essas consultas. Então, uma vez eu tenho uma consulta presencial, uma coisa que eu faço bastante, eu tenho uma consulta presencial, a próxima a gente faz à distância. Assim, você diminui o deslocamento do paciente, a exposição se arriscando a contaminações, pode até ter um custo melhor por ser à distância, o horário é mais flexível, e numa próxima tem uma consulta presencial. Então, isso ajuda a gente manter esse relacionamento. Vocês conseguem estabelecer um vínculo entre o paciente, assim, através da telemedicina? Eu acho que com vídeo a coisa ajuda bastante. Então, com vídeo a gente vê, né, a pessoa falando, as faces, você tem essa empatia com uma outra pessoa. Então, eu acho que dá, sim, para a gente estabelecer essa relação, ainda mais para a doença psoriásica, que é mais
visual para a gente conversar. Às vezes, quando a gente precisa palpar uma articulação, aí fica mais difícil porque eu estou à distância. Então, eventualmente, pode ser necessário uma consulta presencial. Mas começar já na primeira consulta e conseguir avaliar esses casos, fazer a prescrição adequada à distância, não tive problema nenhum. Então, é possível, sim, fazer essa relação. Qual é o papel do paciente nessa relação? Voltando àquele tema da depressão, ansiedade, então 25%, né, ou mais dos pacientes de psoríase, por ser uma doença crônica, tem associação com depressão, ansiedade. Então, muitas vezes, eles já estão culpando um pouco o médico dessa doença, e o médico assim, pode ficar um pouco estressado com isso. Então, às vezes o médico pode... E é um papel, é muita burocracia, né? Então, prescrever, tratar uma doença assim complicada não é tão simples também. Então, o dermatologista pode se sentir um pouco acuado e falar, poxa, para prescrever esse medicamento, preciso pedir 1000 exames, fazer um monte de documentação. Às vezes pode sair algum documento errado que vai e volta. Então, eu acho que o lado do médico é difícil quando o paciente também está um pouco mais com raiva da doença e não se mostra tão aberto a novas tentativas. Então, uma coisa que eu faço muito para quebrar isso é sempre já acalmar o paciente e abaixar um pouco a expectativa, porque o paciente acha que vai sair da minha consulta já com o medicamento já curado. Não é bem isso. Então, eu acho que a gente alinhar as expectativas, né? Eu sempre falo isso, olha, não é fácil o tratamento, não é fácil controlar a doença, mas tem como. Se você estiver junto comigo, eu vou estar aqui para te ajudar o tempo todo. Então, eu vou precisar que você faça esses exames, que você vai lá tomar uma vacina, que você faça isso, que você faça uma dieta, eu explico para ele tudo que ele vai precisar fazer, porque não vai ser fácil, mas um dia a gente vai chegar lá junto. Eu vou estar do lado dele para apoiar. Então, eu sempre coloco esse ponto pro paciente ter um pouco mais de paciência com o meu atendimento e com a nossa relação. Nessa relação do paciente com o médico, há uma diferença em tratar um paciente leve e um paciente grave? Eu vou te falar que eu tenho até uma visão diferente. Eu prefiro pegar um caso grave, que eu acho que é mais fácil eu resolver o caso grave do que o caso leve. Porque o caso, assim, a gente tem uma divisão realmente. Quando o caso é muito leve, tem só uma lesãozinha no cotovelo e no joelho. Ok, não está incomodando muito ele não tem nenhum outro problema. Geralmente a gente não vai dar um medicamento sistêmico como o biológico ou medicamentos de tomar, né, como metotrexato, etc. E ele vai passar a pomada e ele vai ter que sempre estar fazendo esse tratamento, passando a pomada ali. E isso é mais trabalhoso até do que usar o imunobiológico, porque todo dia ele vai ter que tomar um cuidado, passar um creme. Homem às vezes fala, fica melecado, aí ele tem que comprar o creme, aí às vezes ele esquece e tal. E hoje em dia o imunobiológico avançou tanto que realmente você fazer uma aplicação subcutânea, né, igual a insulina, você aplica o medicamento e some tudo, e beleza, é só isso, aí você não precisa ficar preocupado de passar creme, sua pele tá ótima. Às vezes é mais fácil até. Então, quando eu vejo um caso grave, eu falo, nossa, eu sei que eu vou com certeza conseguir ajudá-lo. E eu vejo que às vezes quando eu passo os medicamentos de passar, as pessoas ficam meio, tô cansada. Tô cansado de usar, não aguento mais, me passa outra coisa, tô cansado, não aguento mais fazer isso, não tem outra coisa. As pessoas às vezes querem ficar um pouco livre, assim, não precisa mais pensar muito na doença, né? Então, eu acho que o imunobiológico trouxe esse avanço, assim, para a doença. Então, eu tenho pacientes com muitas lesões muito graves que realmente ficaram sem lesões, usam aí a aplicação uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses e estão super controlados e realmente voltaram a ter uma vida normal, como uma pessoa normal. Os tópicos, temos medicamentos bons também, mas que às vezes eu sinto que o paciente se sente mais trabalhoso para usar isso, mas obviamente em casos leves o ideal é a gente usar um tratamento tópico, não é necessário um tratamento, né, sistêmico como o imunobiológico, mas são medicamentos excelentes. A pandemia e o afastamento dos consultórios afetou essa relação com os pacientes? A relação de confiança, proximidade a gente mantém, então até acho que foi reforçado essa relação de confiança e parceria que a gente tem, assim, no começo da pandemia, quando o ambulatório lá da Universidade de Mogi das Cruzes fechou, por exemplo,
Eu entrei em contato com os pacientes, eles têm o meu WhatsApp, então eu fiz as receitas que precisavam ser originais na época, eles não estavam aceitando as receitas online, né, que a gente era na fase de alto custo. Eu fiz e mandei pelo correio para vários pacientes. E aí deu o maior trabalho, porque depois o correio não estava funcionando, aí voltava, aí não sei o quê, aí eu tinha que ir no correio, fui fazendo isso porque eu acho que aí reforçou. Eu falei assim, não, eu tô aqui, eu vou ajudar vocês, não vou largar vocês, porque eles têm uma doença grave e não dá pra ficar sem o tratamento. Por outro lado, é bem difícil também eu não tá lá presente, né? Então, eu sinto que alguns pacientes ficaram muito perdidos, assim, mas e agora? E a minha consulta? Pra quando que vai ficar? E foi muito tempo do ambulatório fechado, foi muito triste, então eu vejo que muito paciente ficou perdido, assim, onde que eu procuro ajuda, agora onde que eu vou. Alguns pararam o tratamento, ficaram com medo de pegar a infecção da Covid, então pararam de fazer os tratamentos por conta própria. Então isso atrapalhou muito o atendimento, né? Quando a gente voltou, inclusive, a atender, eles mesmos me mandavam mensagem, quando que vai ser minha consulta? E a gente foi retomando os agendamentos aos poucos, e agora a gente infelizmente teve que fechar mais 2 semanas, né? Então, a princípio, estão mais 2 semanas fechadas. E sempre que acontece isso, o paciente é desmarcado, ele às vezes precisa de uma receita. Então, é bem difícil essa situação de distanciamento. Graças a Deus, hoje em dia tem telemedicina e dá para ajudar bastante nessa relação e na proximidade. As receitas online ajudaram demais. Então, a gente está se atualizando, a medicina está se atualizando para viver esse novo mundo. E as vacinas para a Covid-19 são seguras para esses pacientes com a doença psoriásica? Existem vários estudos, obviamente tem muitos pacientes usando imunobiológico e medicamentos para psoríase. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia se posicionou, as comunidades, né, europeia, americana também se posicionaram. Para essas vacinas que tem hoje aqui no Brasil, da Covid, tanto a da Pfizer, enfim, a Coronavac, todas elas não são de agente vivo. Então, sempre a vacina a gente divide. Se ela é uma vacina com, por exemplo, um vírus mais fraquinho, ele tá vivo, mas ele tá mais fraquinho. Então, eu vou aplicar em você, vai te dar uma doença levinha e você vai desenvolver a imunidade contra o vírus. Esse aí a gente não pode tomar. Quem toma imunobiológico não toma esse tipo de vacina, mas nenhuma das vacinas da Covid são feitas dessa forma. Elas são parte de um vírus ou um vírus inativado morto, então não tem problema. As vacinas que estão disponibilizadas atualmente no Brasil devem ser dadas, sim, a pacientes que estão usando imunobiológicos. Por enquanto, a gente não tem nenhuma priorização de pacientes com imunobiológico, que seria até importante, né? Então, o paciente que é um paciente com doença crônica, seria importante que eles usassem, mas ainda não tem. Então, assim, quando forem chamados, podem tomar. E um ponto bom é que pessoas que pegaram Covid durante o uso do imunobiológico, elas não tiveram um quadro pior, mais grave, nem nenhum desfecho ruim comparados com a população geral. Então, é para continuar usando o imunobiológico. Então, quem está tomando os medicamentos, continuem tomando, porque não adianta a pessoa parar o medicamento, ficar ruim da psoríase e aí depois acabar indo no hospital, ficar descontrolado e ter outros problemas por causa da psoríase. Então, quem está tomando imunobiológico deve reforçar o cuidado para não pegar a infecção, mas tem que continuar usando o tratamento. Qual a importância de ter uma capacitação aos médicos generalistas do SUS? Eu acho ótimo, porque eu trabalho muito com telemedicina, né? Então eu vejo essa redução da jornada do paciente como é importante no SUS, porque no SUS a gente tem muita gente para ser atendida com uma fila de espera muito grande. Quando o paciente chega, por exemplo, na UBS, ele vai, ou no generalista, ele vai ser encaminhado para o dermatologista. Então, principalmente no SUS tem uma demora aí para ele chegar a uma fila, às vezes demora 4 meses. Tem lugar que eu já atendi com o paciente esperando 4 anos na fila para chegar até uma consulta dermatológica. Então, capacitar o generalista, o médico da UBS que está atendendo para reconhecer uma psoríase que possa ser mais grave e, de repente, já começar um tratamento para esse paciente é importante. Ele
absorver os casos mais leves também. Então, os casos mais leves, a gente tem consenso de como tratar, a gente tem medicamento no SUS, inclusive, para tratar a psoríase leve também, e às vezes o médico generalista não sabe que isso existe, então ele acaba não prescrevendo esse medicamento. Então, ajudá-lo a reconhecer, olha, eu fiz também uns eventos de capacitação ali na região do Alto do Tietê, com médicos generalistas, e eu mostrei para eles, olha, existem um medicamento para psoríase que é disponibilizado no SUS, de passar para esses casos leves. Então, se você se deparar com um caso desse, prescreva esse medicamento. Agora, se for um caso assim, assado, com lesão mais espalhada, o paciente realmente está sofrendo mais, tem um acometimento de uma área muito grande do corpo, você pode já, por exemplo, pedir os exames de sangue, que isso é outro passo que às vezes pode demorar, e encaminhar ele para um dermatologista. Você já vai ajudar, que ele vai chegar no dermatologista, ele não vai chegar no dermato, que vai pedir um exame, e ele vai voltar, vai pedir o exame, e depois vai ir de novo na consulta. Você já adianta um passo para esse paciente. Então, acho que essa capacitação, todo mundo entender mais sobre psoríase, inclusive em outras áreas, a gente vê, por exemplo, cabeleireiro que se depara muito com psoríase de couro cabeludo, né? Então, olha, interessante, será que não é legal você passar com um médico que atende psoríase? Acho que, na forma geral, a informação, a educação é sempre importante. Tudo que traz mais informação, mais conhecimento, tanto para a população quanto para os profissionais, é de grande valor. E como é essa jornada do paciente do SUS? No SUS, às vezes o tempo é mais corrido, você às vezes tem um perfil de paciente com mais dificuldade, às vezes já tem menos apoio, né? Então, fala, olha, precisa de um exame. Por exemplo, estou passando por essa situação real lá em Mogi. A gente precisa pedir exame para os pacientes para poder prescrever o medicamento, e as vagas para coletar os exames estão diminuídas, porque durante a pandemia eles diminuíram o fluxo de pacientes para coletar exame dentro do laboratório. Então, 2 semanas atrás, quando eu fui pedir um exame para um paciente, a fila era para a segunda semana de abril para colher exame. Ou seja, eu ia ter que esperar uns 45 dias para o paciente conseguir ir colher o exame, para sair o resultado em mais 15 dias. Ou seja, eu ia ter um gap de 60 dias só para ele colher, só para eu ver o resultado do exame para poder prescrever alguma coisa para ele. Então, ele ia ficar esperando, sofrendo com a doença, pelo menos esses dias, para resolver. Agora, no convênio, realmente, ou no particular, eu peço o exame e na semana seguinte ele já me traz o resultado. Então, isso acelera nesse processo e facilita, né? Porque o paciente fica mais satisfeito. Eu já tive paciente no SUS, realmente, pede um exame, aí volta, aí depois não tinha, faltou um dos tipos de exame, aí até você coletar de novo, marcar uma consulta que tem uma fila grande. Coitado do paciente, às vezes ele acaba, né, cansando e até às vezes não voltando. Qual o recado final que a senhora gostaria de deixar? Assim, meus olhos brilham para falar de psoríase porque eu gosto mesmo, eu gosto de estudar esse assunto, eu gosto de estar com os pacientes, eu gosto de vê-los melhorar, a felicidade deles é a minha felicidade, então eu prezo muito pela nossa relação. Eu sei que às vezes é difícil, né, porque assim eu tô cheia de mensagens no WhatsApp para falar, às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu faço questão de passar meu WhatsApp para todo mundo porque eles precisam da minha ajuda e eu gosto de ajudar. Então, se eu estou aqui, se eu tenho esse conhecimento, se eu estou estudando, eu quero poder compartilhar com todo mundo. Então, eu fico aberta aqui para vocês me mandarem mensagens. Eu sei que o pessoal também me segue no Instagram, então, às vezes, o pessoal me manda umas mensagens. Doutora, me ajuda aqui, o que eu posso fazer com isso? Me ajuda com essa coisa? Então, fiquem à vontade para mandarem mensagem. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição para ajudar os pacientes, para ajudar a associação também. Então, muito obrigada por essa oportunidade, por esse momento tão interativo, e receber a mensagem de vocês é ótimo, eu fico super feliz. Doutora Aline Okita, muito obrigada pela sua participação. Se você quer acompanhar o trabalho da doutora, pode segui-la pelo Instagram, doutora.alineokita com K. Agradecemos a sua audiência e lembramos que a assinatura do nosso canal é gratuita. Assine na sua plataforma ou agregador favorito e recomende esse podcast. Siga nossa página no Facebook, Psoríase Brasil, ou no Instagram pelo perfil Psoríase Brasil _oficial, ou ainda pelo nosso site psoriasebrasil.org.br. Um forte abraço e até o próximo episódio.